Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula aqui de processo do trabalho, hoje falando sobre os recursos em espécie. Aula passada nós falamos sobre a teoria geral dos recursos e agora vamos para os recursos em espécie, vamos falar sobre o cabimento e principais requisitos de cada um deles. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Qualquer dúvida é só entrar em contato e, obviamente, sem perder tempo, já vamos direto. Cabimento de todos os recursos utilizados, previstos na legislação do processo do trabalho. Para vocês, 1h30 falando só sobre eles. Então, bora lá, pessoal, já colocando na tela para a gente cabimento dos recursos, começando com o nosso recurso ordinário, o nosso RO, que tem cabimento fácil, mas com uma grande pegadinha que as bancas adoram trazer para a gente. Se eu perguntar para vocês, o RO, ele é cabível quando? Quando é que eu vou utilizar o recurso ordinário no processo do trabalho? Na hora, vocês vão me responder sentença. Quando eu tiver uma sentença, eu vou interpor um recurso ordinário de uma sentença, RO, de uma sentença. Perfeito. Essa é a hipótese mais comum na prática, é a hipótese mais simples, só que, obviamente, não é a hipótese que mais cai em prova, exatamente por ser mais simples, por ser aquela que a gente sempre lembra. Vamos colocar aqui porque é a primeira, só que não vai ser o nosso foco, ok? Então, cabimento do RO, nós vamos para o artigo 895 da CLT, 895 da CLT, e nós vamos lembrar da sentença, obviamente. O que eu tenho para falar aqui para vocês? Independentemente da espécie de sentença, extinguiu com resolução do mérito, ou extinguiu sem resolução do mérito, essa segunda situação que nós chamamos no processo do trabalho de arquivamento, né? Extinguiu com resolução do mérito, julgou os pedidos. Quando eu extingo o processo com resolução do mérito é porque eu estou analisando os pedidos que foram formulados, dizendo se o Bruno tem ou não direito às horas extras, se ele tem ou não direito ao dano moral, se ele está certo ou errado quando diz que havia acumulação de função. Isso quando eu extingo com resolução do mérito. Quando eu arquivo, quando eu extingo sem resolução do mérito, é porque existe algum erro no processo, algum vício no processo que vai impedir a análise do mérito dos pedidos. Como o processo não pode ficar em aberto, nós vamos extingui-lo. Só que nós vamos extingui-lo dizendo, não estamos analisando o pedido. Eu, Estado, estou extinguindo o processo sem dizer se você tem ou não direito a dano moral. Você vai poder ajuizar uma outra ação, nessa outra ação discutir se há ou não o dano moral. Nessa daqui não, nós estamos arquivando e extinguindo sem resolução do mérito, porque existe um vício e é um vício insanável, um vício que não pode ser corrigido, ok? Independentemente da espécie de sentença, se é com ou sem resolução do mérito, a parte prejudicada vai poder interpor um recurso ordinário. Então, RO de sentença, qualquer que seja o seu conteúdo. A ideia é, eu tenho uma sentença? Tenho. Então, vou poder interpor um RO, independentemente de qual seja. Perfeito? Agora, meus amigos, vamos para o mais importante para a prova, o que as bancas mais cobram e que traz maior dúvida. Acórdão. RO de acórdão. Isso é muito simples da gente entender. Ninguém vai ficar com dúvida. Aqui vamos fazer a nossa pirâmide do Poder Judiciário. Então, vamos aqui, Vara do Trabalho, TRT e TST. Vamos entender isso fácil, ninguém nunca mais vai errar isso daqui. Vamos ajuizar uma ação trabalhista. Quando eu falo vamos ajuizar uma ação trabalhista, geralmente nós pensamos na vara do trabalho. Vamos redigir uma petição inicial, essa petição inicial vai ser protocolada perante a vara do trabalho. É o normal, vamos exatamente para isso. Então a gente vem com a nossa petição inicial perante a vara do trabalho,
que vai proferir sentença. Da sentença, nós vamos interpor o recurso ordinário para o TRT, que depois vai julgar por um acórdão. Depois nós vamos interpor o recurso de revista para o TST, que vai julgar por um acórdão, depois cabendo outros recursos, mas que não interessam agora. Então, ó, por enquanto, petição inicial perante a vara do trabalho, da sentença RO para o TRT, profere acórdão, ou seja, julga o RO por um colegiado, recurso de revista para o TST, a turma do TRT, o colegiado também vai julgar esse recurso de revista. Vamos ficar por aqui. Esse é o processo padrão trabalhista no Brasil. Vara do Trabalho, TRT, TST, daqui a pouco transita em julgado, termina o processo de conhecimento, a gente vai voltar para a vara do trabalho, para liquidação, execução, pronto. Isso é o padrão. É neste caso aqui que nós vamos ter a interposição do recurso ordinário de sentença. Tá lá, ó. É neste caso aqui, o primeiro que nós já falamos, que haverá interposição do RO de uma sentença. Só que agora vamos para o segundo caso de acórdão. Olha o que acontece aqui, meus amigos. Nem toda ação começa na vara do trabalho. É isso daqui que a gente tem que desmistificar. Nem toda ação começa na vara do trabalho. Eu posso ajuizar uma ação direto perante o TRT. Ela não passa pela vara do trabalho. Ela começa perante o TRT. Nós vamos chamar de ação de competência originária do TRT. Então, é uma ação de competência originária do TRT, porque já começa nele, não passa pela vara do trabalho. Então, ó, no nosso desenho, é como se eu viesse aqui, ó. Aqui eu venho com a petição inicial. O TRT vai proferir um acórdão e eu vou interpor o recurso para o TST. Aqui que é a nossa interrogação. A petição inicial vai ser protocolada perante o TRT, que vai proferir um acórdão julgando aquela ação, e eu vou interpor um recurso para o TST. Qual que é a grande pegadinha aqui? Eu perguntar qual é o recurso que cabe para o TST. Ó, grande pegadinha. Por quê? Na hora que eu pergunto qual é o recurso cabível para o TST, na sua cabeça vem quase que automaticamente a resposta: recurso de revista. E não é recurso de revista neste caso aqui. A gente liga como se todo recurso para o TST fosse o recurso de revista. Não é. Vejam que o recurso de revista ele vai ser interposto para o TST naquela primeira situação. Ó, nessa primeira situação eu tenho recurso de revista para o TST, porque o processo começou na vara do trabalho. Quando o processo começa no TRT, e eu já vou com alguns exemplos, o recurso que eu vou interpor para o TST vai ser o recurso ordinário. Então, o RO vai ser interposto para o TST do acórdão que julgou essa ação de competência originária do TRT. Então, vejam, ó, repetindo, o RO vai ser interposto do acórdão que julgou essa ação de competência originária do TRT. Por que eu chamo de ação de competência originária do TRT? Porque já começou nele. E aí vamos para os diversos exemplos que vocês podem encontrar na prova. Vamos lá. Que ação pode ser aquela ali? Vamos anotando. Pode ser uma ação rescisória. Ó, pode ser a petição inicial de uma ação rescisória, pode ser de uma ação cautelar, pode ser de um habeas corpus, pode ser de um dissídio coletivo. Ó, várias situações. Ó, a petição inicial de uma ação rescisória, de uma cautelar, de habeas corpus, de dissídio
coletivo, que seriam todas as ações de competência originária do TRT, que já começariam perante o TRT. É neste caso que eu vou interpor o RO para o TST. E aí eu sempre gosto de falar nas aulas o seguinte: a gente tem que abandonar duas manias que nós temos. Temos que realmente abandonar duas manias que nós temos. A primeira mania é achar que RO só cabe de sentença. Não. É a principal hipótese? Mas não é a única. Ele não cabe só de sentença. Tanto que nós estamos vendo o RO sendo interposto de acórdão. E a segunda mania, achar que todo recurso para o TST é recurso de revista. Não é. Olha aqui o RO sendo interposto. Qual que é o recurso para o TST? Depende de onde começou a ação, de onde eu apresentei a petição inicial. Se a petição inicial foi apresentada na vara do trabalho, o recurso para o TST vai ser o recurso de revista. Se começou aqui no TRT, vai ser o recurso ordinário. Deste lado aqui, meus amigos, desse segundo lado aqui, não tem recurso de revista. Você não está vendo recurso de revista, não tem. Ok? E aí vejam, aqui em cima também pode ser o mandado de segurança. Deixa eu anotar aqui, o MS, pode também ser o mandado de segurança. E aí vamos para duas súmulas importantes, súmula 158 e 201 do TST. Essas duas súmulas tratam de rescisório e mandado de segurança, mas todas aquelas ações lá em cima servem e a regra é absolutamente a mesma. Então, súmula 151, 201. O que interessa é você verificar que aquela ação começou no TRT. Começou no TRT, proferiu acordo, decisão colegiada, TST com RO. Beleza? Então, primeira hipótese de cabimento, sentença. Segunda hipótese de cabimento, acordo. Terceira hipótese de cabimento, decisão interlocutória. Mas, Bruno, decisão interlocutória não é irrecorrível no processo do trabalho? Regra geral, sim. Só que quando eu falo regra geral é porque eu tenho situações excepcionais. Vejam que a regra geral no processo do trabalho é a irrecorribilidade. Só que exceção, eu tenho a possibilidade de interpor recurso ordinário de interlocutória. E nós vamos aqui para duas situações que vocês já viram, que eu já falei aqui para vocês. Duas situações excepcionais de decisões interlocutórias que eu vou interpor o recurso de imediato e o recurso vai ser exatamente o RO. Já volto lá para vocês anotarem novamente. Mas vejam, regra geral, não cabe recurso de interlocutória. Excepcionalmente cabe. Qual vai ser o recurso? Recurso ordinário. Qual é a primeira hipótese que eu coloquei do artigo 799 da CLT? Decisão que reconhece incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Ou seja, que manda para outra justiça, que manda o processo para outra justiça. Essa é uma decisão interlocutória. Então, eu tenho aqui uma decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Depois, quando eu tenho julgamento da exceção de incompetência, com remessa do processo para a vara do trabalho vinculada a outro TRT. Então, quando eu julgo a exceção de incompetência e o processo vai ser remetido para a vara do trabalho de outro TRT. Aí eu também tenho o cabimento do recurso ordinário. As duas situações básicas aqui do 799 da CLT e da súmula 214, a linha C do TST. Então, qual é o grande problema? A gente só lembra da primeira, que é a mais fácil hipótese, sentença. Só que cabe de acordo, que cabe de decisão interlocutória também. Então, nosso primeiro recurso, nós teremos aqui uns 10 recursos sendo analisados na aula de hoje, o cabimento de todos eles aqui, ok? Então,
vamos aqui mais uma hipótese, vamos na sequência, voltando aqui, ó, embargos de declaração. Então temos aqui o nosso recurso de embargos de declaração. Número 2, vamos lembrar alguns pontos também importantes sobre o cabimento 897A da CLT. Primeiro ponto importante aqui, meus amigos, são algumas peculiaridades. O recurso de embargo de declaração é cheio de peculiaridades. A primeira é que ele é julgado, ele é decidido pelo próprio órgão que proferiu a decisão. Como se fosse uma reconsideração, algo assim. É o próprio juízo que proferiu a decisão que vai julgá-lo. Então, quem proferiu a sentença? Terceira Vara do Trabalho. Se a parte opõe embargos de declaração, quem julga os embargos de declaração? A própria Terceira Vara do Trabalho. Por quê? Porque nos embargos de declaração, em regra, eu não estou pretendendo a modificação da decisão. Eu não quero que a decisão saia da água para o vinho, que ela seja totalmente modificada. Não, eu quero que ela seja melhorada, esclarecida, complementada. Então, regra geral, o recurso de embargos de declaração, ele não serve para mudar a decisão, regra geral. Não muda a decisão, na verdade complementa, melhora, esclarece, ok? Essa aqui é uma ideia aqui. Então a primeira peculiaridade vai ser julgado pelo próprio juízo que proferiu a decisão. Segunda, não serve para modificar a decisão, só para melhorar, esclarecer, complementar. Terceira peculiaridade, não é interposto ou não é oposto, utilizado no prazo de 8 dias como a regra geral. Aqui eu tenho prazo de 5 dias. Então vai fugir a regra de todos os outros recursos. Todos os outros recursos serão interpostos em 8 dias. Aqui não, eu tenho 5 dias. Exatamente porque não é um recurso tão complexo assim, que demande tanto trabalho para você convencer o Poder Judiciário a modificar a decisão. Não, a gente não vai ter essa modificação da decisão. Então a ideia aqui é que, por ser um recurso mais simples, pode ter um prazo também menor, e aí é o mesmo prazo do processo civil, 5 dias. Então, prazo de 5 dias vai ser julgado por quem proferiu a decisão, não vai modificar a decisão, vai complementar, vai esclarecer, vai melhorar. Quais são as hipóteses de cabimento, ou seja, quais são os vícios que, se existirem na decisão, serão objeto de embargos de declaração? Vamos lá, ó. Primeiro ponto para a gente aqui, nós vamos opor embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade e contradição na decisão. Então eu tenho omissão, eu tenho obscuridade, eu tenho contradição na decisão, vou opor embargos de declaração para o juiz complementar a decisão, para ele esclarecer, para ele melhorar aqui esta decisão. Eu formulei, por exemplo, 2 pedidos. O juiz esqueceu de analisar um deles, existe uma omissão, então eu vou opor embargos de declaração para que o juiz complemente a decisão, analise aquilo que não analisou. Existe uma contradição. Primeiro o juiz fala na fundamentação que não tem prova das horas extras, daqui a pouco diz que resta provado o trabalho extraordinário. Opa, peraí, que contradição é essa? Tem ou não tem prova? Ou então a contradição, uma obscuridade, né? Então, eu tenho ali um desses erros, um desses vícios, vou opor embargos de declaração. Ou então, especificamente para a CLT, quando houver manifesto equívoco, aqui a gente tem que tomar cuidado, manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade.
Então, manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. O que significa isso daqui? O recurso ordinário que você interpôs foi inadmitido. Então, você, de uma sentença, situação mais simples, de uma sentença, opôs embargos, opôs recurso ordinário, esse recurso ordinário foi inadmitido, ok? Só que ele foi inadmitido com um manifesto equívoco na análise de um pressuposto de admissibilidade, tempestividade, por exemplo, o prazo. O juiz inadmitiu meu recurso falando que eu interpus no 9º dia, sendo que foi interposto no 8º dia. O juiz está claramente errado. Existe um manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. Ou então está falando que não foi comprovado o preparo e está lá o preparo realizado, comprovado, tudo bonitinho. Neste caso, não há uma inadmissão qualquer. Existe uma inadmissão por um erro manifesto. Essa que é a diferença que a gente vai ver quando analisarmos daqui a pouquinho agravo de instrumento. Não há ali uma inadmissão apenas. Há uma inadmissão com um manifesto equívoco, com o erro manifesto do juiz. É esse manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade que vai fazer com que nós possamos aqui opor embargos de declaração no prazo de 5 dias, ok? Então, sobre o cabimento é isso que nós temos. Agora, falei para vocês que, regra geral, o recurso de embargos de declaração não serve para modificar a decisão. Regra geral, ele não modifica a decisão. Ele só complementa, melhora, esclarece. Só que sempre que eu falo regra geral, é porque tem uma situação excepcional. E aí vamos. Excepcionalmente, é possível que, ao julgar os embargos de declaração, o juiz mude a decisão ou precise mudar a decisão. Então, ao julgar os embargos de declaração, ele mudaria a decisão. Ele que tinha julgado improcedente, vai ter que julgar procedente. Ou vice-versa. Ele que tinha condenado, agora vai reconhecer uma prescrição e vai julgar improcedente. Excepcionalmente, então, nós podemos atribuir efeito, aqui que vem a expressão efeito modificativo ou infringente. Então, excepcionalmente, nós podemos modificar a decisão no julgamento dos embargos de declaração. E isso a gente vai dar o nome de efeito modificativo ou efeito infringente. Qual é a ideia aqui? Isso pode acontecer? Pode. Isso só vai trazer um aspecto um pouco diferente para o nosso procedimento. O juiz, antes de julgar, antes de modificar, por aplicação do princípio do contraditório, ele tem que ouvir a parte contrária. Ele não pode mudar a decisão, te prejudicar sem antes de ouvir, tá certo? Então, antes de julgar os embargos de declaração e modificar a decisão, ele tem que te ouvir. O que significa que ele tem que te intimar para a apresentação de contrarrazões. Então, se eu tenho efeito modificativo ou infringente, eu tenho que realizar a intimação para contrarrazões no prazo de 5 dias. Depois do prazo de 5 dias, depois das contrarrazões, depois de concedido o prazo de contrarrazões, aí pode modificar que não tem problema nenhum. A gente só não pode modificar sem antes ouvir a parte contrária, ok? Esse que é um ponto importante aqui pra gente. Beleza? Tranquilo? E aí, para fechar, o que acontece? Qual que é um efeito decorrente da utilização de embargos de declaração? Vamos lá, eu tenho uma sentença. Da sentença, para modificá-la, eu teria que interpor o recurso ordinário, ok? O RO. Se eu quero modificar uma sentença, eu tenho que interpor o recurso
ordinário. Só que eu visualizei uma omissão, uma obscuridade, uma contradição. E aí, em 5 dias, eu opus embargos de declaração. Então, fui intimado da sentença, contei 1, 2, 3, 4, 5, no 5º e último dia, opus embargos de declaração. O que acontece com o prazo para o RO? Ele fica interrompido. Eu tenho a interrupção do prazo para outros recursos. Cuidado, porque não é suspensão, eles vão tentar modificar aqui, eu tenho a interrupção do prazo para outros recursos. Isso é um efeito da utilização do recurso de embargos de declaração. Ok, galera? Tranquilo, tomar muito cuidado com esses detalhes. Vamos lá para o nosso terceiro. Agora, o recurso de revista, a gente tem muita coisa para falar sobre ele. Primeiro ponto, vamos puxar a súmula 126 do TST. Vamos fazer a nossa pirâmide da vara do trabalho, TRT e TST. Então, vamos lá, cabimento do recurso de revista. Se nós lermos o artigo 896 da CLT, nós vamos perceber o seguinte: cabe embargos de declaração de acórdão do TRT que julgar o recurso ordinário em dissídios individuais. É isso que está escrito. Quando eu tiver um acórdão do TRT julgando um recurso ordinário num dissídio individual, eu vou poder interpor o recurso de revista. Eu tenho 4 pontos aqui. Então, vamos colocar na tela. Aqui eu tenho um acórdão do TRT no julgamento de um recurso ordinário de um dissídio individual. Então, o que aconteceu naquele meu processo padrão que vocês já conhecem? Ajuizei a ação, apresentei a petição inicial, ajuizei a ação na vara do trabalho, foi proferida a sentença, interpus o RO, o TRT julgou através de um acórdão, vou agora interpor o recurso de revista. Então, agora vou interpor o recurso de revista. O que eu tenho aqui? Um acórdão do TRT no julgamento de um RO num dissídio individual. Se fosse um dissídio coletivo, Bruno, teria RO? Não. Não existe não teria RR, não existe recurso de revista, não existe recurso de revista no dissídio coletivo, não. Recurso de revista só em dissídio individual, quando começa na vara do trabalho. Dissídio coletivo não tem recurso de revista, só tem recurso ordinário, como nós já vimos alguns minutos atrás, ok? E o que é aquela súmula 126 do TST lá em cima? Vamos lá, Ela diz que recurso de revista não serve para reanálise de fatos e provas. Recurso de revista não serve para reanálise de fatos e provas. Ou seja, recurso de revista, ele serve tão somente para reanálise de direito, para discussão de direito. Quando eu interponho esse recurso de revista para ser julgado pelo TST, eu estou pedindo ao TST que analise se houve ou não algum ferimento à lei, ao direito, não a um fato específico, não a uma prova, o que significa dizer que a gente não vai ver ministro do TST julgando o recurso de revista, discutindo se a testemunha disse A, se ela disse B, se ela quis dizer A, se ela quis dizer B, se aquela cláusula prova isso, aquilo, não. Fatos e provas serão analisados até o TRT. Fatos e provas serão analisados aqui, no 1º e 2º grau. No 3º grau de jurisdição é só direito.
Tanto que, com base nessa súmula, nós falamos que o recurso de revista ele é um recurso de estrito direito. Ele é um recurso de estrito direito porque ele só serve para a reanálise de matéria jurídica, de dispositivo, se houve ou não ferimento à Constituição Federal, se houve ou não ferimento à lei federal, à súmula do TST, à súmula vinculante do Supremo. Não é matéria de fato, não é matéria de direito. Perfeito? Ok? O que eu posso alegar, Bruno, no meu recurso de revista? Quais são os fundamentos? Aí vai depender do tipo de processo e do tipo de procedimento. Nós vamos colocar 3 situações principais aqui, ó. Então, quais são os fundamentos? O que eu posso alegar nesse meu recurso de revista? Vamos colocar primeiro aqui, fazer uma divisão em relação aos fundamentos em processo de conhecimento e processo de execução. Processo de execução é mais fácil aqui. Processo de conhecimento nós vamos dividir em rito ordinário e rito sumaríssimo. Então, ó, processo de execução, parágrafo 2º do 896 da CLT, e processo de conhecimento dividido entre recurso ordinário e recurso e rito, né, sumaríssimo. Então, rito ordinário ou procedimento ordinário e rito sumaríssimo. Qual que é a diferença aqui, meus amigos? O mais amplo que a gente tem e seria cabível a maior quantidade de fundamentos é o processo de conhecimento no rito ordinário. O que eu posso alegar nesse processo que está tramitando no rito ordinário, que é um processo de conhecimento? Aqui, meus amigos, as alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. Todos os fundamentos, todas as matérias das alíneas A, B e C, nós podemos alegar no processo de conhecimento do rito ordinário. E aí, quais são aqui os exemplos que nós temos? Eu posso, por exemplo, demonstrar que houve violação da Constituição Federal, violação de lei federal, violação de súmula OJ do TST. Eu posso demonstrar que houve violação de norma coletiva que se aplica a mais de um TRT. Eu posso demonstrar que houve divergência jurisprudencial entre TRTs na análise do mesmo tema. Então, eu posso trazer N violações. Violação à Constituição Federal, à lei federal, à súmula OJ do TST, ferimento à norma coletiva aplicável naquele caso, divergência jurisprudencial e por aí vai. É o mais amplo que existe, porque é o processo de conhecimento do rito aqui ordinário. Agora, se eu estou no rito sumaríssimo até 40 salários mínimos, parágrafo 9º. Rito sumaríssimo até 40 salários mínimos, parágrafo 9º do artigo 896 da CLT. O que eu posso alegar? Será que eu posso alegar essa chuva de fundamentos das alíneas A, B e C? Não, não posso. Eu só posso alegar que houve violação da Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Mas só essas 3 matérias só. Eu só posso alegar no rito sumaríssimo, de acordo com o parágrafo 9º do 896 da CLT, que houve violação da Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. E lei federal? Não posso. No sumaríssimo, não. No ordinário eu posso? No ordinário eu posso. No sumaríssimo não posso lei federal. OJ do TST, no sumaríssimo eu não posso. Eu só posso Constituição Federal, súmula do TST, OJ não, só súmula vinculante do Supremo. Eu vou restringindo. O processo de conhecimento do rito ordinário é o mais amplo, maior quantidade de fundamentos. O sumaríssimo já é mais restrito, mais rápido, já trago 3 fundamentos agora. Por fim, o processo de execução. Parágrafo
2º, que é o mais restrito. Rapaz, só tem uma matéria só. Só posso alegar ferimento da Constituição Federal, só. E lei federal? Não. E súmula do TST? Não. Só Constituição Federal. Se eu não tiver alegação de ferimento da Constituição Federal, eu não consigo aqui interpor o recurso de revista do processo de execução. Bem restrito o parágrafo 2º. Então, a gente tem que fazer essa divisão entre processo de conhecimento e processo de execução, e dentro do processo de conhecimento, trazer o rito ordinário e o rito sumaríssimo, ok? Agora, meus amigos, outro filtro que foi criado para o procedimento, para aqui o recurso de revista, para o procedimento do recurso de revista, mais um filtro chamado de transcendência. O que é aqui a transcendência? Se a gente for trazer da forma mais simples possível, é a demonstração de que a matéria que está sendo discutido naquele recurso de revista é importante para várias pessoas. Não é importante só para o Bruno, que é parte daquele processo, não. O Bruno está, através do recurso de revista, levando para o TST a discussão de uma matéria importante, de relevo, uma matéria que vai trazer consequências para a gente. Ah, como assim? Aí nós temos várias possibilidades. Dentro do 896A da CLT, a gente tem, por exemplo, transcendência política, jurídica, social. A gente tem aqui várias hipóteses, espécies de transcendência, política, jurídica, social, dependendo aqui econômica, dependendo da situação, a gente encaixa em uma delas. O próprio 896A da CLT traz o conceito de cada uma delas. Ah, se está havendo a violação a entendimentos superiores, de tribunais superiores, ou se a gente está dando uma nova interpretação a um tema de direito social, ou se é um elevado valor da causa, como o econômico, ou se eu estou discutindo um novo tema. Então, tudo isso daqui mostra que aquele recurso de revista tem transcendência. O interesse transcende ao particular. Eu não estou julgando um recurso de revista só porque interessa a Bruno e a empresa Alfa. Não. Aquela discussão ela vai aqui ter reflexos em outros processos, porque é a mesma discussão que a gente tem em outras ações. Isso que é a transcendência, ok? Só que aí vamos lá, um tema importante aqui, ó, que envolve tanto a interposição do recurso de revista quanto a análise da transcendência. Então, ó, eu tenho aqui a interposição do recurso de revista e eu tenho a análise da transcendência. Vamos lá, interposição do recurso de revista. O que o parágrafo 1º fala para a gente? A interposição do recurso de revista vai ser perante o presidente do TRT. Então, o presidente do TRT, o presidente do tribunal, é que vai receber o recurso de revista. Para quê? Para fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Então, quando eu for interpor um recurso de revista, eu vou direcionar para o presidente daquele TRT, para que ele faça o primeiro juízo de admissibilidade. Se estiverem presentes os pressupostos, manda para o TST. Se não estiverem presentes, ele vai inadmitir. Mas percebam que o primeiro juízo de admissibilidade vai ser feito aqui pelo presidente do tribunal. Só que qual que é o detalhe importante? Quando o presidente do tribunal estiver analisando os pressupostos de admissibilidade, ele não vai analisar transcendência. Não. Transcendência é um pressuposto de admissibilidade, mas que só é analisado pelo TST. A análise da transcendência é exclusiva do TST.
Então, o presidente do tribunal, ele vai analisar prazo, vai analisar preparo, legitimidade, interesse, os demais pressupostos de admissibilidade, mas não vai analisar transcendência. Tome muito cuidado com isso daqui. Tá bom, galera? Beleza? Depois, vamos lá para o quarto. Vamos para o agravo de instrumento, que aí a gente começa com os agravos. Na verdade, a gente vai falar de agravo de instrumento, agravo de petição, agravo interno. Então, a gente começa a falar dos recursos de agravo. Aqui, o agravo de instrumento, a gente vai tomar um grande cuidado para não confundir com o processo civil. E a gente sabe que as bancas adoram gerar essa confusão. Muito cuidado, porque lá no processo civil, lá no CPC, agravo de instrumento é interposto de interlocutória. Então, você está estudando processo civil lá no CPC, aí a gente analisa ali uma interlocutória. Foi proferida uma interlocutória contrária aos meus interesses. No processo civil, eu vou interpor o recurso de agravo de instrumento. Aqui no processo de trabalho, a gente está cansado de saber que, sendo proferida uma decisão interlocutória, eu não vou recorrer, eu não vou interpor recurso. Não vai caber a interposição de recurso, porque, regra geral, a interlocutória é irrecorrível. Então, para que serve o agravo de instrumento aqui no processo do trabalho, Bruno, se não é de decisão interlocutória? Qual que é a decisão que vai gerar o cabimento aqui do nosso recurso de agravo de petição? A decisão é a de inadmissão de um outro recurso no juízo ACO. Então, foi interposto outro recurso que foi inadmitido. Exemplo aqui, vamos para a nossa pirâmide rapidinha e fácil aqui, ó. Qual foi a decisão proferida? Sentença. O que você fez da sentença? Você interpôs recurso ordinário para ser remetido ao TRT. A vara do trabalho, que é o juízo ACO, ao realizar a admissibilidade, entendeu que o recurso estava deserto e inadmitiu. Então vamos entender de novo aqui. Foi proferida uma sentença e nós sabemos que o recurso é interposto perante aquele que proferiu a decisão. Então vejam, foi proferida uma sentença pela terceira vara do trabalho, nós vamos interpor o recurso ordinário perante a terceira vara do trabalho, que é chamado de juízo ACO, para realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Se estiver tudo presente, todos os pressupostos presentes, vai remeter para o TRT. Só que neste caso aqui, o juízo ACO, a terceira vara do trabalho, entendeu que faltou a comprovação do preparo. E aí, faltando a comprovação do preparo, o recurso ele é deserto. Sendo o recurso deserto, o que vai acontecer? Este recurso ordinário, vou apagar aqui em cima, ele não vai ser remetido para o TRT. Ele vai ficar preso aqui embaixo, ó. Inadmitiu, juízo negativo, ele vai ficar preso ali embaixo na vara do trabalho. Só que imagine que há um erro naquele juízo de admissibilidade. O juiz errou. Tá, e aí? Eu tenho que demonstrar esse erro agora. Qual que é a decisão que eu tenho? Agora eu esqueço a sentença, porque da sentença eu já interpus o RO. Qual é a decisão que está errada agora e que eu tenho que atacar? A decisão de inadmissão. A decisão que disse que meu recurso estava deserto. Esta é a decisão que eu tenho errada agora e que eu tenho que impugnar. Essa é a decisão que considerou o meu recurso deserto, ok? Qual é o recurso que eu vou interpor? Agravo de instrumento, para mostrar que essa inadmissão está errada. E aí nós temos alguns nomes aqui, algumas expressões que são utilizadas no processo do trabalho,
que são bem simples e que facilitam na hora da prova. Nós vamos falar que o recurso de agravo de instrumento ele vai ser utilizado para destrancar outro recurso. Então, para que serve o agravo de instrumento? Serve para destrancar outro recurso. Como assim, ó, o recurso ordinário está preso aqui embaixo, ó, está trancado, vou colocar em verde ali o nosso recurso, ele está trancado, preso aqui em cima. Eu tenho que utilizar o agravo de instrumento para destrancá-lo, para fazer com que ele seja remetido para o TRT, para julgamento. Então, o agravo de instrumento serve para destrancar outro recurso. Ok? Então, serve para destrancar outro recurso, porque neste caso foi o juízo ACO que inadmitiu. E aí vejam, dando provimento ao agravo de instrumento, entendendo que realmente o recurso ordinário não estava deserto, que foi feito o pagamento, o preparo, tudo bonitinho, sobe depois o recurso ordinário para julgamento. Subiu o agravo de instrumento, vai subir depois o recurso ordinário. Ok? Então, essa é a hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Houve a inadmissão de um outro recurso, aqui e nós vamos aqui diante da inadmissão utilizar o agravo de instrumento. Beleza? Só isso. Esqueça questão de decisão interlocutória. Esqueça, isso é processo civil, isso é CPC. Tá bom? Bora lá para o próximo. Então, ó, depois de agravo de instrumento, nós vamos para agravo de petição e agravo interno, né? Nós falamos ali nos recursos de agravo, a gente tem o agravo de instrumento, agora agravo de petição, o recurso de agravo interno. Quando a gente fechar os três, nós vamos falar de uma particularidade inerente a eles, tá? Do efeito da interposição deles. Mas vamos lá, agravo de petição, cabimento muito simples também, uma única hipótese de cabimento. Essa é uma grande vantagem dos recursos de agravo, a gente só tem uma hipótese de cabimento. Agravo de instrumento, inadmissão de outro recurso pelo juízo ACO, ponto. Agravo de petição, qual que é aqui a hipótese? Foi proferida uma decisão na execução que me prejudica. Da decisão na execução, eu vou interpor no prazo de 8 dias o recurso de agravo de petição. Qualquer decisão na execução contrária aos meus interesses, vou poder interpor o agravo de petição. Coloquei exemplos aqui, que seriam os exemplos mais utilizados no dia a dia e nas provas. Embargos à execução. A decisão proferida nos embargos à execução. Então, como é que vai funcionar ali? Digamos que a gente tenha começado uma execução. Citei o devedor para pagar em 48 horas R$100 mil. Houve a garantia do juízo, ou com depósito, ou com nomeação de bens, ou com a penhora de bens. Houve a garantia do juízo daqueles R$100 mil. O devedor foi lá e apresentou embargos à execução. Aquela defesa típica dos embargos à execução, que eu preciso de garantia integral do juízo. Daqui a pouco vem a decisão nos embargos. Eu estava sustentando que aquele bem que foi penhorado, ele era impenhorável, eu estou sustentando o erro nos cálculos, prescrição, trouxe ali alguma alegação cabível nos embargos à execução, só que daqui a pouco vem a decisão contrária aos meus interesses. Foi proferida a decisão nos embargos à execução. O que eu vou fazer? Ó, agravo de petição para o TRT. Quem julgou aqui os embargos à execução? Vara do Trabalho. Eu vou interpor o agravo de petição para o TRT. Então, a hipótese aqui é a mais comum na prática e nas questões também. Por ter sido incluída pela reforma trabalhista, vamos tomar cuidado com o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
pode caber da decisão do IDPJ agravo de petição? Pode. A gente vai ter que tomar bastante cuidado com essas pegadinhas. Então, da decisão proferida no IDPJ, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode caber agravo de petição, se proferido onde? Na execução trabalhista. Aqui você vai tomar cuidado, porque existem 3 possibilidades. Então, quando a gente está tratando do IDPJ, da decisão dele, a gente tem 3 possibilidades de acordo com o 855A da CLT. Pode ser no processo de conhecimento, pode ser na execução ou pode ser pelo tribunal. Então, requeria desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, no processo de execução, no tribunal. Vai caber recurso? Vai, só que nem em todas as situações, e a gente tem que ver qual é o recurso cabível. No processo de conhecimento, cabe recurso? Não, esse não cabe. Se a decisão do IDPJ foi no processo de conhecimento, não cabe recurso, porque é uma decisão interlocutória, entra naquela famosa regra de que de decisão interlocutória não cabe recurso. Agora, foi na execução trabalhista? Foi. Qual é o recurso cabível? Nosso agravo de petição, que é o que nos interessa aqui. Se foi no processo de conhecimento, vai caber aqui o agravo de petição. Se foi no tribunal, vai caber o agravo interno, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Ok? Então, o IDPJ tem que ver em que momento que foi que houve a decisão sobre a desconsideração, que pode ter sido concedendo ou negando. Não tem problema não. Então, a gente tem que ver onde que foi, em que momento que foi, para a gente falar se cabe ou não o recurso, qual é o recurso. Se foi no processo de execução, vai caber o agravo de petição. Tá bom? Então, as decisões na execução aqui. Podemos ter outras? Sim. Exemplo, decisão que negou a substituição de um bem penhorado, quando você tinha direito a ela, vai caber também o agravo de petição. Qualquer decisão na execução, agravo de petição em 8 dias. Lembrando de um ponto específico, que é o parágrafo 1º, que fala da delimitação da matéria e valores. Então, ó, delimitação da matéria e valores. O que é isso daqui? É um pressuposto de admissibilidade. O recurso de agravo de petição só vai ser admitido se houver essa delimitação da matéria e valores, ou seja, se a parte mostrar qual é a matéria que ele está discutindo, se é a decisão toda, se é parte da decisão, delimitar valores para mostrar se existe um erro em todos os valores ou em parte deles. Então, delimitação da matéria e valores como um pressuposto de admissibilidade. Se não tiver, ele não vai ser admitido. Tá bom? Então, ó, agravo de instrumento que a gente já falou, inadmissão de um outro recurso, agravo de petição, decisão na execução, e agora o último agravo, o agravo interno. O agravo interno está previsto no CPC, não tem previsão na CLT, mas nós aplicamos subsidiariamente pela súmula 435. Então, agravo interno vai ser utilizado subsidiariamente aqui no processo do trabalho, e a hipótese é a seguinte. A hipótese, ó, eu tenho uma decisão monocrática. Então, ó, o que eu preciso para poder interpor uma decisão monocrática do relator nos tribunais. Então, que decisão que você tem, Bruno? Eu tenho uma decisão monocrática do relator. Ou seja, ele proferiu
sozinho. Ele julgou um recurso sozinho, monocraticamente, que é uma exceção. Qual é a regra geral nos tribunais? Decisão colegiada. A regra geral é a decisão colegiada nos tribunais. Você tem uma turma com alguns desembargadores, com alguns ministros, analisando se aquela decisão ela está correta ou não. Por quê? Porque a tendência é que se tiver algum erro, alguém vai verificar. Então é muito mais fácil você ter o acerto de uma decisão quando mais de um analisa do que quando apenas um julga. Então a regra geral é a decisão colegiada. Só que excepcionalmente o relator, vou colocar o artigo, excepcionalmente o relator, nos termos do artigo 932 do CPC, pode julgar sozinho, pode julgar monocraticamente. Quando a situação, vamos colocar aqui, ela se mostrar mais simples. É um processo mais simples, é uma situação mais simples, ou então porque é o juízo de admissibilidade. Porque você está analisando, está realizando o juízo de admissibilidade. Pode ser juízo de mérito também, nessas situações mais simples. Como assim, meus amigos? Olha o que acontece. Lembra lá atrás do agravo de instrumento. Da sentença, o Bruno interpôs o recurso ordinário perante a vara do trabalho. A vara do trabalho é chamada de juízo a quo. O que a vara do trabalho vai fazer? Primeiro, juízo de admissibilidade, ok? Se for inadmitido, eu vou interpor o agravo de instrumento, ok? Se for admitido, se a vara do trabalho entender que estão presentes todos os pressupostos, vai mandar para o TRT. Vamos fazer esse desenho aqui mesmo que pequeno, pessoal. Então vamos colocar inclusive só a vara do trabalho e TRT. Da sentença eu interpus RO, vai ser feito o primeiro juízo de admissibilidade. Se inadmitir, agravo de instrumento. Se admitir, vai mandar para o TRT. Então, o RO, diante da admissão pela vara do trabalho, sobe ao TRT, ok? Chegando no TRT, ele vai ser distribuído para um desembargador. Então, a gente vai fazer o sorteio entre os desembargadores, e esse desembargador para o qual for sorteado o recurso, ele vai ser chamado de desembargador relator. Então, distribuiu, foi para o desembargador João da Silva, foi para a desembargadora Joana da Silva. Ele vai ser o relator. Qual que é a função do relator? O que o relator vai fazer quando receber o recurso ordinário? Ele vai fazer um segundo juízo de admissibilidade. Então ele vai analisar novamente, segundo juízo de admissibilidade. Mas vai analisar o quê, Bruno? A mesma coisa que a vara do trabalho já analisou. Se é perda de tempo ou não, não interessa pra gente agora, mas ele vai analisar absolutamente a mesma coisa que a vara do trabalho já analisou. Se está dentro do prazo, se fez os pagamentos devidos, se tinha legitimidade, se tinha interesse e por aí vai, ok? Vai analisar se o segundo juízo de admissibilidade. Se entender que falta algum pressuposto. O relator entendeu que estava fora do prazo. O juiz da vara do trabalho não viu, admitiu, o relator, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu contar esse prazo. Não, rapaz, não, tá fora do prazo. Interpôs fora do prazo. Inadmito, intempestividade. O relator vai inadmitir no segundo juízo de admissibilidade. Quem está proferindo essa decisão? Só ele, sozinho. Não é a turma da qual ele faz parte. Ele sozinho está julgando, está decidindo aquela matéria. Ele está, portanto, proferindo uma decisão de que tipo? Monocrática. Ele está proferindo
uma decisão monocrática. Se ele profere uma decisão monocrática, a parte prejudicada vai interpor o recurso de agravo interno para discutir juízo de admissibilidade, para discutir se estava dentro ou fora do prazo nesse meu exemplo, tá? Não interessa qual é o conteúdo, interessa que ele julgou sozinho, monocraticamente. E a parte prejudicada de uma decisão monocrática vai poder interpor o agravo interno, ok? Só que vamos lá, a gente também pode ter decisão monocrática em juízo de admissibilidade, em juízo de mérito. Além do juízo de admissibilidade, a gente também pode ter aqui juízo de mérito. Como assim no juízo de mérito? O relator sozinho dizendo qual é a decisão correta. Se a decisão proferida pelo juiz do trabalho está correta ou se precisa ser modificada. É uma exceção à regra geral. Lembra? Regra geral, ele vai mandar para um colegiado do qual ele faz parte, com pelo menos 3 desembargadores, para eles decidirem. Aqui, excepcionalmente, vai falar o seguinte, ó, eu vou julgar sozinho. Por que ele vai julgar sozinho? Porque é uma análise mais simples. É um processo mais simples. E pode ser mais simples por N motivos. Principalmente porque é uma matéria que já está consolidada na jurisprudência. Ah, é isso? Ah, não tem direito não. Ah, é isso? Tem direito, súmula tal do próprio TRT, súmula tal do TST, não tem direito, súmula tal, ou porque já tem jurisprudência reiterada nesse sentido, não tem súmula, mas já tem jurisprudência reiterada nesse sentido. Processos mais simples de serem julgados, porque basta lembrar que o tribunal já analisou várias vezes, ou o TST já analisou várias vezes aquela matéria e proferiu uma decisão. Então, pode ser de mérito também. Ou seja, pouco importa qual seja o conteúdo da decisão monocrática. Pouco importa se é de admissibilidade, se é de mérito. Sendo de mérito, se é para manter a decisão, se é para modificar a decisão. Não interessa. O que interessa é que eu estou visualizando uma decisão monocrática. Se é uma decisão monocrática, sozinha do relator, agravo interno no prazo de 8 dias. Então, vamos seguir aqui a nossa regra geral dos recursos sendo interpostos no prazo de 8 dias, ok? Quem é que vai receber esse recurso de agravo interno? Eu vou protocolar perante quem? Vou direcionar perante quem? O próprio relator. O próprio relator vai receber o recurso de agravo interno. E aqui que entra a peculiaridade que eu falei para vocês dos recursos de agravo, que aí engloba agravo de instrumento, agravo de petição e agravo interno. Qual é a peculiaridade que existe aqui entre os três? Os três possuem efeito regressivo. Eu tenho recursos com efeito regressivo, tanto o recurso de agravo de instrumento, o agravo de petição, o agravo interno. Eles possuem efeito regressivo. O que significa efeito regressivo? Significa que, ao receber o recurso, aquele que proferiu a decisão vai poder voltar atrás, vai poder reconsiderar. Então, quem proferiu a decisão vai poder aqui reconsiderar a decisão. O nosso relator proferiu a decisão monocrática. Eu vou interpor o recurso de agravo interno. Beleza? Vou proferir o recurso de agravo, vou interpor o recurso de agravo interno. Quando o relator receber, ele vai poder voltar atrás, vai poder reconsiderar a decisão. Reconsidera a decisão, torna sem efeito, torna prejudicado o recurso. Não modificou a decisão, manteve, não reconsiderou, o tribunal, o colegiado, vai julgar aquele recurso. Então, qualquer recurso de agravo tem efeito regressivo.
faz com que o relator ele possa, aqui quem proferiu a decisão, possa reconsiderá-la. No caso do agravo interno, o relator proferiu decisão monocrática, recebe o recurso de agravo interno, reconsidera ou não a decisão. Perfeito? Depois, bora lá. 7 e 8. Os nossos embargos ao TST, artigo 894 da CLT, a gente chama de recurso de embargos ao TST, que vão se dividir em 2, os embargos de divergência e os embargos infringentes. Cabimento bem específico do segundo aqui, bem fácil, de vez em quando lembrado pelas bancas. E aí nós temos que tomar bastante cuidado. Vamos lá, ó. Bora de novo para a nossa pirâmide aqui. Vamos de novo fazer a nossa pirâmide. Vara do trabalho, menorzinha, porque não interessa tanto. TRT e TST. Olha o que acontece aqui, meus amigos. Nós temos no Brasil 24 TRTs. Esses 24 TRTs analisam, querendo ou não, as mesmas matérias. Se tinha vínculo, se não tinha vínculo, se tinha direito às horas extras ou não, se tinha direito a isso, aquilo, as mesmas matérias. Analisam os mesmos dispositivos de lei. Então pode haver certa divergência entre eles. Natural. Bota ali, tem vínculo ou não tem vínculo com o Uber? Aí o TRT de São Paulo reconhece, o TRT do Mato Grosso não reconhece, o TRT da Bahia não reconhece, o de Pernambuco reconhece. Ó, você tem a mesma matéria, a mesma situação com divergência jurisprudencial. Essa divergência jurisprudencial entre TRTs pode ser levada para o TST através do recurso de revista. Nós vimos que uma das hipóteses de cabimento de recurso de revista no processo de conhecimento do rito ordinário é exatamente a divergência jurisprudencial. Se está havendo divergência jurisprudencial entre TRTs, nós vamos interpor o recurso de revista para o TST uniformizar. Para o TST, daqui a pouco, proferir uma decisão falando o seguinte, ó, tem vínculo ou não tem vínculo. Todo mundo reconhece o vínculo ou não, ninguém reconhece o vínculo, para a gente ter uniformidade. Uma das funções do TST é uniformizar a jurisprudência trabalhista, uniformizar a jurisprudência entre os TRTs. Vejam que os TRTs, eles vão uniformizando a jurisprudência nas varas do trabalho. Depois o TST vai uniformizando a jurisprudência entre TRTs. Só que aí, qual que é o grande problema? A gente também tem divergência dentro do TST. Normal. Por quê? Os recursos de revista que chegam ao TST são julgados pelas turmas. E nós temos 8 turmas dentro do TST. Nós temos 8 turmas dentro do TST. Então, os recursos de revista, eles vão sendo distribuídos, julgados por essas 8 turmas. Então, a gente tem, por exemplo, lá dentro do TST, algumas matérias divergentes entre turmas. Uma turma aceita, a outra não aceita. Uma aceita, a outra não aceita. Essa divergência dentro do TST é ruim, porque senão a gente fica sempre sem saber como é que vai ser o resultado. E aí, eu tenho chance de ganhar? Depende da turma que cair. Não, pô, o direito é um só. Todo mundo que estiver naquela situação ou tem direito ou não tem direito. Isso que é o tratamento igualitário. Tá, mas a divergência existe entre as 8 turmas. Como que eu vou terminar? Como que o TST ele vai uniformizar a sua própria jurisprudência? Um dos mecanismos seria através do recurso de embargos de divergência. Como assim? O meu processo caiu aqui, na 8ª turma.
o seu caiu aqui na 5ª turma. Vem uma decisão contrária aos meus interesses da 8ª. O que eu vou pesquisar? Vou pesquisar se tem uma decisão contrária de outra turma. Tem, da 5ª turma. Então eu agora vou interpor o recurso de embargos de divergência, mostrando para o TST que tem a divergência entre as turmas. Para quê? Para o TST agora, julgando os embargos de divergência, afirmar, o correto é o posicionamento que a 8ª turma chegou. O Bruno não tem direito. O posicionamento correto é o que chegou à 5ª turma. O Bruno tem direito. Para quê? Para que isso se alastre e se aplique a outros processos com discussões idênticas. Então vejam que, havendo divergência entre as turmas, eu vou interpor o recurso de embargos de divergência. Ou então, divergência entre as turmas e a seção de dissídios individuais, a SDI. Você tem divergência entre as turmas e a SDI ou entre as turmas. Eu vou interpor o recurso de embargos de divergência que vai ser julgado pela SDI, de onde geralmente surgem as OJs. Quando a gente estuda as OJs, quando a gente vê ali as OJs, geralmente é o que? OJ da SDI 1 do TST, OJ da SDI 2 do TST. De tanto julgarem essas divergências, elas vão uniformizando. E aí uma das formas que a SDI tem de uniformizar é através da criação de OJs. Então por isso que a gente tem a OJ número tal da SDI 1 do TST. Pode mudar, só um exemplo, pode mudar a data de pagamento de salário do empregado. O que a OJ 159 da SDI 1 do TST diz? Pode, desde que não ultrapasse o 5º dia útil seguinte. Tinha tanta jurisprudência conflitante antes sobre esse tema e chegavam tantos recursos à SDI que eles decidiram uniformizar. Vamos criar uma OJ aqui falando que o empregador, a OJ 159, diz que o empregador pode mudar a data de pagamento de salário desde que não ultrapasse o 5º dia útil seguinte para resolver esse problema, para uniformizar esse tema. Tá? Essa que é a ideia aqui da gente, tá bom? Então, em 8 dias, vamos interpor esse recurso. Agora, galera, embargos infringentes no TST. Vamos lá. Aqui é bem específico. É bem específico. Vamos de novo fazer a nossa pirâmide, mas vai ser bem simples aqui. Embargos infringentes. Vamos aqui, ó. Vara do Trabalho, TRT, TST. Primeiro ponto específico aqui para a gente é o seguinte: embargos infringentes. Só há cabimento deles se for um dissídio coletivo. Dissídio individual, não. Ou seja, na maioria das ações do dia a dia, a gente não tem cabimento de recurso de embargos infringentes. Geralmente, as ações não são ajuizadas na Vara do Trabalho para discutir temas como o direito do Bruno, do Manuel, da Maria, esse tipo de ação que seria dissídio individual, não tem cabimento de recurso de embargos infringentes. Esqueça, é só dissídio coletivo. Então, ligou automaticamente embargos infringentes a dissídio coletivo. Porque eu ajuizei a ação em face do meu ex-empregador. Esquece, isso é dissídio individual. Esquece, não vai ter recurso de embargos infringentes. Só que qual que é o detalhe? Vem aqui na pirâmide para mim. Dissídio coletivo, ou você começa no TRT, ou você começa no TST. Dissídio coletivo nunca começa na Vara do Trabalho. Dissídio coletivo ou é de competência originária do TRT, ou é de competência originária do
TST. Depende da área de abrangência daquele conflito, daquela discussão. Mas vai ser sempre ou no TRT ou no TST. Para nós falarmos em cabimento de embargos infringentes, o dissídio coletivo tem que ter sido iniciado onde? No TST. Então vamos riscar este de baixo aqui. Para falarmos em embargos infringentes, o dissídio coletivo tem que ter sido iniciado originariamente no TST. Por isso que a hipótese de cabimento é dissídio coletivo de competência do TST. É aquele que vai começar e vai morrer no TST. Ele já vai começar e vai morrer no TST. Essa aqui é a ideia. O dissídio coletivo começou no TST. Beleza. Quem vai julgá-lo aqui? SDC. Então, ó, quem vai julgar o dissídio coletivo? A SDC. O que é SDC? Seção de Dissídios Coletivos. É um órgão dentro do TST especializado em dissídios coletivos. Então, quem vai julgar esse dissídio coletivo dentro do TST? SDC, Seção de Dissídios Coletivos, ok? Então, ó, quem vai julgar? SDC. Como é um órgão colegiado, todo órgão colegiado, ao proferir uma decisão, pode proferir uma decisão unânime ou por maioria. Qualquer órgão colegiado, pode ser o mínimo ali de 3 ou pode ser o de 1 milhão de pessoas. Se você tem um órgão colegiado, você pode ter 2 tipos de decisão, uma unânime, outra por maioria. Unânime, todo mundo foi naquele sentido. Maioria, ó, um ali não aceitou, não foi unânime, um não aceitou, entende que está errado. Esses 2 ali. Quando eu pego uma decisão unânime, em que todos decidiram no mesmo sentido, é normal nós pensarmos o seguinte, rapaz, então eles devem estar certo. Pois ninguém discordou, todo mundo entendeu que houve dano moral. Exemplo, pô, então deve ter havido dano moral. Ah não, quando tem decisão por maioria, quando você tem um voto vencido, alguém que não entendeu daquela forma, você até pode ficar pensando o seguinte, rapaz, será que aquele vencido não está certo? Não. Será que aquele outro lá não estaria correto? Não. O voto por maioria, a decisão por maioria, cria essa dúvida. Cria essa dúvida. O unânime não. A por maioria cria essa dúvida. E aí o que o sistema fez? O sistema criou o recurso de embargos infringentes para esse tipo de decisão. A decisão não unânime ou a decisão por maioria. Então foi proferida uma decisão não unânime, uma decisão por maioria, uma decisão não unânime, uma decisão por maioria, nesse processo de dissídio coletivo que começou no TST. Dessa decisão por maioria, eu vou interpor o recurso de embargos infringentes. Essa que é a hipótese de cabimento. Uma decisão por maioria num dissídio coletivo que começou perante o TST. 8 dias embargos infringentes. E aqui uma peculiaridade. Quem é que vai julgar os embargos infringentes? A SDC também. Então a SDC julga o dissídio coletivo e ela julga também o recurso de embargos infringentes. Tá bom, meus amigos? E agora, último recurso, o recurso adesivo, nono e último recurso adesivo, que na verdade é um tipo, é uma hipótese diferente de interposição de alguns outros recursos. Ele não é um recurso totalmente diferente, ele é uma forma diferente de se interpor a alguns recursos, 4 recursos que nós vamos analisar aqui. A nossa sorte é a seguinte,
Todas as informações que as bancas trazem nas questões constam nessa súmula 283 do TST. Tudo estará aqui sobre recurso adesivo na súmula 283. Então, vamos colocar que é uma forma diferente de interposição de recurso. Por que uma forma diferente de interposição de recurso? Porque vamos pensar o seguinte, de plano, quando você tem uma decisão contrária aos seus interesses, você é intimado dessa decisão, na hora de plano, já vem à sua mente o quê? Vou recorrer. Nossa, que decisão absurda, vamos recorrer. Na hora. Se eu tenho uma decisão contrária aos meus interesses, na hora eu falo, rapaz, vou recorrer. Não, tá doido. Você foi condenado a pagar não sei quantos R$ 1.000. Não, você tá maluco, a gente tem que recorrer. Nossa senhora, tenho que recorrer. Em 8 dias nós vamos interpor um recurso. Só que existem situações em que você até poderia recorrer, teoricamente você poderia recorrer, só que você não tem essa vontade toda. Porque você pensa o seguinte, a decisão não foi tão perfeita assim para mim, mas até que é uma decisão boa. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Foi uma decisão boa, não vou recorrer. Vai que a outra parte não recorre também, transita em julgado e eu começo a execução dessa sentença. Olha um exemplo tranquilo. Eu queria R$ 100.000. O que seria a situação perfeita para mim? O que seria a sentença perfeita? Que me concedesse R$ 100.000. Perfeito, eu não teria interesse nenhum em recorrer, não seria prejudicado em absolutamente nada. Seria perfeita. R$ 100.000. Só que vamos lá, a sentença condenou você a me pagar R$ 80.000. Dos 100 mil, 80 mil. Pode ser que o Bruno fale, nossa, que situação absurda, vamos recorrer, mas provavelmente, como está um valor próximo ali, ele tem até ficado feliz. Pô, bacana, dos R$ 100.000, 80 mil, tá bom. Ah, não vou recorrer não. Vai que a outra parte não recorre, transita em julgado, eu já começo a execução dos R$ 80.000. Eu vou ficar brigando por causa de 20 mil, não. Só que aí o que aconteceu? Eu não recorri nos meus 8 dias. A outra parte recorreu. Eu fui intimado para apresentar contra-razões. Na hora que eu fui intimado para apresentar contra-razões, eu falei o seguinte, não deu certo. Eu não recorri, esperando que a outra parte não recorresse, tá. Ela recorreu, não deu certo, esse meu primeiro plano não transitou em julgado. Eu fui intimado para apresentar contra-razões. O que eu vou fazer? Vou apresentar as contra-razões e vou poder agora interpor um recurso adesivo. Ou seja, num primeiro momento, eu não tive interesse em interpor o recurso ordinário. Só que agora, como você não interpôs o recurso, eu vou interpor o recurso ordinário adesivo. Uma forma diferente. Eu poderia ter interposto o recurso ordinário no prazo de 8 dias, ou, como eu estou fazendo agora, interpor o recurso ordinário no prazo de contra-razões. O recurso que é interposto no prazo de contra-razões, que nós chamamos de recurso adesivo. Como se fosse uma segunda chance. O Bruno não quis, num primeiro momento, interpor o recurso, agora ele vai interpor, como se fosse uma segunda chance. E eu posso interpor esse recurso de forma adesiva porque houve sucumbência recíproca. Por que sucumbência recíproca? Porque as duas partes foram sucumbentes. Naquele meu exemplo dos 100 mil reais que eu consegui 80 mil, eu tive sucumbência recíproca. Você foi sucumbente, foi em 80 mil. Eu fui sucumbente em 20. Os 20 que eu não consegui, os 20 que eu não ganhei. Então você vai recorrer para baixar de 80 para 0 e eu vou recorrer para aumentar de 80 para 100. Eu só posso interpor o recurso adesivo porque houve sucumbência
recíproca. E eu falei que é uma forma diferente de interpor 4 recursos: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos ao TST. Só esses 4 aqui que podem ser interpostos. Toma cuidado porque eles vão pegar agravo de petição, vão colocar agravo de instrumento, pois eles adoram fazer isso daqui. A gente tem que memorizar quais são os 4 recursos que podem ser interpostos da forma principal e da forma adesiva. Volto lá: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos ao TST. Ok? Cuidado, só esses 4. E aí eu vou ter o recurso principal. O recurso principal é aquele que foi interposto no prazo de 8 dias. Ele foi interposto no prazo de 8 dias. O recurso adesivo, o que vai ser interposto no prazo de contra-razões. Ok? E aí vejam, o que acontece? Qual que é uma grande particularidade aqui? O recurso adesivo, ele está grudado no recurso principal. Como assim? Se o recurso principal for inadmitido, automaticamente o adesivo também será. Ele é adesivo porque ele está grudado no principal. Se o recurso principal for inadmitido, automaticamente o adesivo também será. O adesivo só é admitido quando o principal também é. Caiu o principal, não foi admitido o principal, caiu o adesivo automaticamente, ok? E a matéria do adesivo pode ser diferente do principal. A matéria a ser alegada pode ser diferente do principal sem problema nenhum, galera. Essas informações todas estão na súmula 283 do TST, que o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, vai ser interposto no prazo de contra-razões, no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição, embargos ao TST, e a matéria pode ser diferente. Isso daqui que você tem que saber sobre cabimento dos recursos. Tá bom, meus amigos? Ó, no mais, fechamos a nossa aula de hoje. Espero ali que vocês tenham gostado. Tá tudo aqui bem explicadinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e um abração para vocês.